E eu quero falar um pouco hoje sobre essa questão da lei. Então vai ser um ensino mais temático. Então a primeira pergunta é a seguinte: quem sabe os 10 mandamentos de cor? Tem alguém que sabe? Quem sabe? Os 10 mandamentos de cor. Esse é um problema sério, porque a gente acha o seguinte, que os 10 mandamentos, na cabeça da gente, fazem parte do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então isso já passou. Nós falamos assim, os 10 mandamentos fazem parte do período da lei, e nós estamos vivendo no período da graça. Não é isso? Então eles não têm nenhuma validade para a gente. Só que nós vamos estudando, especialmente agora a carta aos Romanos, e também se estudarmos a carta aos Gálatas, nós vamos ver que os 10 mandamentos, eles continuam sendo muito importantes. Eles não nos salvam. Eles não nos salvam. Ninguém vai ser salvo pela obediência dos 10 mandamentos. Ninguém vai ser salvo. Mas eles têm uma função, eu queria falar sobre isso hoje. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês, é o seguinte. A segunda pergunta que eu vou fazer é a seguinte: nós estamos debaixo dos 10 mandamentos, que eu vou chamar de lei moral, nós estamos debaixo dessa lei ou não? Sim ou não? Nós estamos debaixo dos 10 mandamentos, sim ou não? Sim. Ué, é claro. Será que a gente pode... A pergunta é, você pode matar alguém? Nós podemos furtar? Nós podemos ter um outro Deus a não ser o nosso Deus? Nós podemos cobiçar o que é do outro? Nós não podemos. Então, olha só, nós estamos debaixo dos 10 mandamentos. Eles são importantes. E só para a gente recordar, tem um resumo, aí sim, eu quero que vocês projetem aí esses mandamentos que foram dados por Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, naquelas 2 tábuas da lei. Era um pacto, né? Você lê o texto de Deuteronômio e o texto também de Êxodo, você vai ver é o seguinte: era escrito em 2 tábuas, mas, na verdade, era uma tábua, numa só tábua de pedra, escrito pelo dedo de Deus, você tinha todos os 10 mandamentos, numa tábua só. A outra era uma cópia. É como se fosse hoje um pacto, é um contrato entre 2 pessoas. Então, sempre havia cópia. Então, você vai ler, então, uns mandamentos eram escritos de um lado e outros do outro lado. Eu creio, outras pessoas acham, os teólogos acham, que numa parte estavam os 4 primeiros mandamentos, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, e na última parte, os 6 mandamentos, últimos mandamentos que tem a ver com o relacionamento com o nosso próximo. Tá bem? Eu não sei se a gente vai conseguir projetar, mas olha só, de qualquer jeito, ali. Não sei se dá para todo mundo ver, tá difícil, né? Mas vamos tentar lembrar. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para santificar, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, falso testemunho e não cobiçarás. Tá bem? São os 10 mandamentos que nós temos, né? Então, vocês estão sabendo. Nós não estamos livres para descumprir essa lei moral de Deus. É nossa obrigação cumpri-la. Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em lei na Bíblia, nós estudamos isso no Sermão do Monte. Quando a gente fala em lei, a gente tem que lembrar de 3 aspectos da lei. Tem 3 aspectos. Primeira coisa que aparece na Bíblia falando de lei era a lei civil ou judicial de Israel. Era
Deus governando o seu povo, Israel, e essas leis eram usadas para a nação de Israel. Então nós temos várias leis civis, para filhos rebeldes, a questão da terra, né, o descanso da terra, o sabático, tudo isso eram leis civis, ok? É chamado de lei também, mas eram leis civis. Então, essas são leis civis. Essas leis não se aplicam mais hoje em dia, né? Pena de morte por apedrejamento, nós não temos isso. Nós não temos essas leis, nós não temos aplicações, muito embora podem ter princípios para a gente, mas não tem aplicações. A segunda lei era a lei cerimonial, que a gente lê. Hoje nós estudamos na carta aos Hebreus, no capítulo 9 de Hebreus, vocês viram. Então, eram aquelas leis levíticas que tinham a finalidade de impressionar os homens sobre a santidade de Deus. Mas nós sabemos agora que apontavam para Jesus. Então, no capítulo 9, eu peguei, estudo de Alain hoje. Vocês estudaram também, o professor Alain me deu aula. Regras cerimoniais para adoração, tabernáculo, lugar santo, candelabro, mesa, pães da presença, véus, lugar santíssimo, altar de ouro, incenso, arca da aliança, vaso de ouro, vara de Arão, tábuas de pedra da aliança, escultura de querubins, tampa da arca ou propiciatório, sacerdote, sumo sacerdote, ofertas pelo pecado, cerimônia de purificação pela água, sangue de bodes e novilhos. Tudo isso passou, tudo isso se cumpriu em Cristo. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Eram sombras, a realidade é Cristo. Então, a lei cerimonial se cumpriu em Jesus. Então, nós não sacrificamos animais. Nós não temos candelabros aqui. Nós não temos a arca da aliança aqui na igreja. Entendeu? Trazer a arca da aliança. Essas coisas já passaram. Nós não tocamos shofar. Nós não temos o nosso sabá. Adoramos a Deus no sábado. O nosso sabá, essas coisas passaram. É isso que, toda essa questão cerimonial, foram coisas que passaram. Porém, nós temos a lei moral de Deus ou os 10 mandamentos. Ok? Então pense comigo. A lei civil não se aplica mais, para Israel, era da época de Israel. A lei cerimonial, nós já estudamos aos Hebreus, diz que ela se cumpriu em Cristo. Mas a lei moral são os 10 mandamentos, essa lei continua válida. Nos 10 mandamentos, na semana passada eu falei que você conhece, Deus revela o seu caráter santo. Nos 10 mandamentos você vai perceber que Deus, já que Ele está dando mandamento, que Ele tem autoridade sobre nós. E nos 10 mandamentos nós temos a questão, Deus está dizendo claramente daquilo que Ele gosta e daquilo que Ele não gosta. Deus está dizendo. Então alguém pode perguntar assim, pastor, eu sou casado, eu posso ter uma amante? Pergunta, qual é a vontade de Deus? Não, você não pode ter. Porque Ele diz o quê? Não adulterarás. Pastor, eu estou querendo fazer, eu estou com dificuldade na minha casa. Meu vizinho tem tanta coisa, no quintal dele tem tanta coisa, está desperdiçando tanta coisa. Eu posso furtar, eu posso entrar no quintal dele, na horta dele, eu posso, no pomar dele, eu posso furtar coisas. É da vontade de Deus? Sim ou não? Não, porque Deus falou que não pode. Entendeu? Eu posso dizer o seguinte, eu posso lidar com meu pai, com a minha mãe, como se fosse igual a mim, eu vou desobedecer e ter minha própria vida, eu posso ter isso? Não. Por quê? Porque na lei de Deus, Deus está dizendo que Ele não quer essas coisas. Ok? Então Deus está mostrando a sua vontade. Então, esses mandamentos revelam quem Deus é e a vontade de Deus para nós. Mas também esses mandamentos revelam quem nós somos. Quem aqui consegue cumprir ou já cumpriu os 10 mandamentos? Quem aqui está cumprindo os 10 mandamentos? Impecavelmente, a vida toda. Essa semana agora cumpriu todos eles. Pastor, olha só, eu tenho cumprido. Deus até me deve por causa disso. Eu vou até ter que uma coroa. Deus é obrigado a me honrar no céu. Sabe por quê?
porque eu sou justo, eu tenho cumprido tudo. Sejamos honestos. Eu já quebrei todos esses mandamentos. Não sei quantas vezes, eu não sei quantos outros que eu quebro direto. Então nós não conseguimos. Então esses mandamentos, eles quebram a nossa arrogância, porque geralmente nós achamos que nós somos bons, que Deus tem uma dívida conosco, a gente diz, eu não sou tão ruim assim, tem muita gente pior do que eu nunca matei, nunca roubei, não me intrometo na vida alheia, não desejo mal para ninguém, eu vivo ajudando os outros, eu sou muito bom, eu tenho cumprido a lei de Deus. Os fariseus pensavam assim. Eles acham, não, eu não preciso de Jesus, porque eu me basto. Ok? Eu não sou igual aos outros homens, eu sou diferente. Então, vamos pensar. O meu objetivo hoje é passar um pouco fazer uma ressonância magnética do coração, do nosso coração, baseado nos 10 mandamentos. Eu vou falar dos desdobramentos disso, de questões práticas para a gente. Que a gente olha assim, eu nunca adulterei. Muito bem, mas vamos entender melhor esse mandamento à luz do que Jesus ensina. Então, são 10 mandamentos que revelam quem eu sou de fato. Os 10 mandamentos servem para mostrar que Deus é santo, revelam que somos pecadores, e por isso nós precisamos de um Salvador. Então, olha para esses mandamentos, eu pensando, nós estamos aqui cultuando a Deus. Pensa bem, vem comigo. Esses mandamentos direcionam o culto que prestamos a Deus? Tem a ver com o culto? Nós temos aqui mandamentos, 10 mandamentos, que tem a ver com o culto que prestamos a Deus? Sim ou não? Tem a ver. Os 4 primeiros vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Esses mandamentos protegem a nossa família? Sim ou não? Sim. Quais são os mandamentos que protegem a família? Honrar pai e mãe e não adulterarás. Está protegendo o quê? Família. Esses mandamentos protegem as nossas propriedades, aquilo que você tem. Esses mandamentos protegem o que pertence a gente. Visa proteger a propriedade? Sim ou não? Qual é o mandamento? Esse mandamento protege a nossa reputação, o nosso nome? Sim ou não? E qual o mandamento? Não dirás falso testemunho. Esse mandamento apontam para o nosso coração, para algo que está acontecendo também dentro do nosso coração, disciplina o nosso coração, sim ou não? Qual é o mandamento? Não cobiçarás. Não é isso? Então, queridos, olha só, nós estudamos Sermão do Monte aqui de novo. Vocês estão comigo? Sermão do Monte. Jesus, ele não aboliu os 10 mandamentos. Mateus 5, 17 e 19 diz, não pensem que vim abolir a lei e os profetas não vim abolir, mas cumprir. Jesus, ele foi o único que cumpriu fielmente todos esses mandamentos. Esses mandamentos revelam o caráter de Cristo. Se você queria saber, eu tenho dúvidas de como Jesus era. 10 mandamentos vai dizer, ele cumpriu tudo isso aqui. Jesus era assim. Jesus ampliou o alcance dos mandamentos. Nós estudamos isso no Sermão do Monte. A questão do não matarás, a questão do não adulterarás. Ele ampliou essas questões importantes. Então Jesus estabelece que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe gráfico do seu texto irá desaparecer. Pensando nessa lei, Jesus falou assim, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está falando de qual lei? É essa lei. Mais uma vez, essa lei não nos salva. Mas essa lei não perdeu o seu vigor. Ela está em vigência.
Os 10 mandamentos têm alguma coisa a ver com as nossas vidas hoje? Se já fui salvo pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, por que ainda devo considerar os 10 mandamentos? Para que servem os 10 mandamentos para o crente em Jesus? Uma vez que sou crente em Jesus Cristo, posso desobedecer a qualquer dos mandamentos sem sofrer consequências? É o que eu quero responder. Romanos 13, 28 diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independentemente da obediência da lei. Ou seja, a salvação não é pela lei, não é pelas obras. Não é porque você é bom, porque daqui a pouco você vai ver que você não é. Você não é tudo que você pensa que é. Romanos 11, 6, Paulo diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. A lei nos leva para Cristo, para a nossa salvação. Quando eu leio os 10 mandamentos, eu estudo os 10 mandamentos, eu descubro que eu estou perdido. Eu descubro que eu não sou esse homem. Eu descubro que a maldição da lei, que é a morte, ela é justa sobre mim. A maldição da lei. Então eu descubro que eu preciso de um Salvador. E aí eu vou para Jesus, porque eu confio nele. Ele obedeceu à lei, e a justiça de Cristo é colocada na minha conta. A justiça, ele obedeceu. A justiça de Cristo é colocada, é imputada, a palavra que Paulo usa lá na carta aos Romanos. Nos é imputada a justiça. E agora eu sou salvo. Então a lei me leva... Eu olho a minha falência, me leva a Cristo. E agora, Cristo me leva para a lei, para a minha santificação. Ok? Olha só, a lei me leva, os 10 mandamentos me levam para Cristo, para a minha salvação. E Cristo me leva de volta à lei, para a minha salvação. O nosso problema, e porque nós crescemos tão pouco na nossa vida cristã, é o seguinte: porque nós só fomos para Cristo, para a nossa salvação, e nós não fomos de novo para a lei, para a nossa santificação. Esse é um problema seríssimo, que a gente acha o seguinte: eu fui salvo pela graça, agora o Velho Testamento já passou, os 10 mandamentos já passaram, agora é tudo pela graça. Quando eu peco, Jesus me perdoa mesmo, Ele vai me perdoar, é tudo pela graça, eu posso viver de qualquer maneira agora, que aí eu sou salvo mesmo. Nós pensamos assim. E nos pregam isso. E pregaram para nós isso. Então a pergunta é: para que os 10 mandamentos servem? Eu vou dizer para vocês. Em primeiro lugar, os 10 mandamentos revelam que eu sou um transgressor da lei de Deus, que eu sou um pecador e necessito de um Salvador. Por isso que em Gálatas capítulo 3, 24, Paulo escreveu: assim a lei foi o nosso tutor. Foi o nosso aio, um escravo, um pedagogo que ensinava a criança. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei nos levou para Cristo. Jesus Cristo cumpriu os 10 mandamentos no lugar do pecador arrependido. Também pagou a culpa desse mesmo pecador através da sua morte. A lei, em primeiro momento, nos levou para Cristo. Por isso nós devemos evangelizar as pessoas pregando a lei. Onde eu tenho pecado? Você tem transgredido a lei de Deus. Isso é evangelismo, tem que ter isso. É a parte assim, negativa, não sei se eu vou chamar de negativa, vou dizer melhor. A lei faz parte do evangelho. Porque o indivíduo vai pensar assim: eu vou ser salvo de quê? Você está falando, Jesus me ama e quer me salvar. Salvo de quê? Se eu sou uma pessoa muito boa, se eu sou uma pessoa de bem, todo mundo gosta de mim, todo mundo me admira, eu vou ser salvo de quê? A lei é importante para dizer isso. Olha aqui, camarada, você não tem cumprido isso, isso e isso. Então, uma vez crentes agora, os 10 mandamentos nos ensinam como amarmos a Deus. Então, a questão é o seguinte: nós devemos amar a Deus. A questão é como amar a Deus. Como nós devemos amar a Deus. Os 4 primeiros mandamentos nos falam sobre isso. Deus está ensinando como
nós cantamos, nós declaramos, mas Deus está falando como? Eu posso falar o dia inteiro para a Fernanda, Fernanda, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu não estou provando isso. Então ela diz assim, não, ele não me ama. Ele diz que me ama, mas ele não está provando. Ele não está fazendo as coisas que ele não está me agradando, ok? Os 4 mandamentos ensinam como devemos agradar a Deus. Nós estudamos também que no juízo nós seremos julgados pelos 10 mandamentos, pela lei de Deus. 10 mandamentos. Tem uma lei, tem um tribunal. Tem transgressores. De qual lei? 10 mandamentos. Está lá, Romanos 2, de 12 a 13. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então é isso que Deus vai usar para nós. Vem cá, meu amigo. Vamos conversar. Com base na lei. Então, uma coisa bonita sobre a questão da lei é que a lei é como se fosse assim um contrato de casamento, um noivado. Entendeu? Um noivado. Lembra do seu noivado? Então, é um contrato. Então, no noivado, lá em Israel é o seguinte, vocês sabem pela vida de Cristo, o noivado já era um compromisso sério, e romper o noivado já era considerado assim era um divórcio já. Porque o noivado era coisa muito séria. Então, olha só. Lá no Sinai, Deus ficou noivo do seu povo. A Bíblia é tratada, a igreja, o povo de Deus é tratado como a sua noiva. Lá em Êxodo 19, de 1 a 5, diz, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos seus descendentes de Jacó, e declara aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Sereis a minha propriedade particular, a minha propriedade peculiar. É uma aliança. Então, os 10 mandamentos, aquelas tábuas foram dadas como uma aliança de noivado. Então, ali teve um contrato de casamento. Ok? Vocês têm aliança aí. Quem está casado está com aliança. Eu espero que esteja, né? Com a sua aliança, alguém perde. É caro, né? Às vezes não deu para comprar. Mas olha só. Aliança me lembra o seguinte. Que eu pertenço a Fernanda e ela me pertence. Ela tem uma aliança também. Entendeu? Então, nós vamos ver sobre isso. Então, ali, nos 10 mandamentos, nós temos um contrato de casamento. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com essa aliança do noivo com a noiva. O noivo, ele está ensinando, entendeu? Então, olha só, é o contrato meu com o Fernando. E eu vou dizer para ela o que eu gosto e o que eu não gosto. Em primeiro lugar, que eu vou dizer para ela. Pensando na lei, contrato de casamento, é o que Deus está falando para a gente. Eu estou pensando, falar assim, olha só, Fernanda, fiquei noivo lá, seu Fernando, de linha, todo mundo chorando, todo mundo feliz e tal. Lá, aí vai dizer o seguinte, noivo, aliança nessa mão aqui. Aí eu vou dizer para ela assim, hein, Júnior, é o seguinte, em primeiro lugar, eu sou exclusivo para você, eu não aceito concorrência, entendeu? Eu sou seu marido. Você não vai ter outro marido a não ser a mim. Eu não divido isso. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu não quero foto de ex-namorado seu, nem no seu celular, nem no Facebook, nem na sua carteira. Eu não admito foto de ex-namorado seu em nenhum lugar. Não terás para ti imagem. Não é isso? Note bem, é isso aí.
É isso que ele está falando, gente. É um contrato de casamento. Eu não admito o outro. Terceiro lugar, Fernanda, eu vou te dar um nome. Dá seu nome. O nome, esse meu nome é o seguinte, você vai ter que honrar o meu nome. Então, eu vou te dar o meu cartão de crédito, talão de cheques. Mas olha só, lembra o seguinte, você vai preservar o meu nome. Você vai honrar o meu nome, que agora é o seguinte, é o meu e o seu. Eu tenho um nome. Lá na Igreja dos Cavaleiros, lá em Macaé, eu tenho um nome a zelar, os irmãos me conhecem. Então, olha só, você não vai desonrar o meu nome. Terceira. Quarta coisa. Falei, Fernanda, eu te amo, 7 dias na semana, 24 horas por dia, e eu espero que você me ame assim também. Mas aí, olha só, você quer trabalhar, então às vezes tem o seu trabalho. Nós teremos filhos e você vai ter que gastar tempo com os filhos. Nós vamos ter que gastar tempo com os nossos amigos, com a igreja, com a sua mãe. Então vai ter uma série de coisas para fazer. Você vai querer a cabeleireiro, você vai querer ir a manicure, sei lá. Mas, Fernanda, vou saber de uma coisa. Vai ter um dia na semana, um dia que você vai reservar só para nós dois. Esse dia vai ser um dia especial para nós dois. Eu quero que você reserve tal dia. Esse dia é o seguinte, não tem concorrência de filho, não tem concorrência de pai, de mãe, de nada. Esse tempo é só nosso. Entendeu? É isso que Deus está fazendo conosco. É isso que Deus está nos ensinando a adorá-lo. Deus está nos ensinando como devemos amá-lo. Como eu devo amar a Deus? Em primeiro lugar, dando exclusividade só a Ele. Não a outro ídolo. Nem no coração, nada pode ocupar o lugar de Deus. Em primeiro lugar, nem o trabalho, nem a família, nem você mesmo, nem o futebol, nem o hobby, nada pode ocupar o lugar de Deus. O primeiro lugar é meu, é exclusivo para mim. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, você não vai usar imagem, não vai ficar imaginando uma imagem minha. Eu sou exclusivo, eu sou espírito, então vocês não devem me adorar usando qualquer imagem, qualquer coisa. Eu não aceito isso, eu sou exclusivo. Em terceiro lugar, o meu nome. Vocês agora vão carregar o meu nome. Você agora é meu, você tem um nome a zelar. Não é só o seu sobrenome, mas você tem o meu nome. Você vai honrar o meu nome. Porque da maneira como você viver aí fora, as pessoas vão falar mal de mim por causa de você. Porque se você for desonesto, se você quebrar a lei, as pessoas vão falar mal de mim por causa de você. Porque você leva o meu nome. Então é muito sério levar o nome de Deus. Levar o nome de crente, nós somos crentes, estamos levando o nome do Senhor. Não vai tomar o meu nome em vão. E outra coisa, tem um dia da semana que é meu. Um dia que você vai vir e você vai me adorar, você vai me dar, é um dia exclusivo para mim. Você vai descansar, você vai pensar em mim num dia, o dia que eu estabeleci. E nós vamos ter esse dia, um dia especial. Então Deus está trabalhando conosco nesse contrato. Exclusividade da pessoa, exclusividade da imagem, exclusividade do nome, exclusividade do tempo. Deus estabeleceu assim a sua lei para que pudessem aprender a amá-lo. E se você não sabe dessas coisas, você não sabe amar a Deus. A segunda parte do contrato tem a ver do relacionamento, diz respeito ao amor ao próximo. A noiva precisa tratar muito bem os seus pais. Aliás, uma coisa muito boa para quem vai estar aí para escolher noivo e noiva é o seguinte: veja como ela trata os pais em casa. Se ela é mal criada, se ela grita com os pais, se ela ofende os pais, se ela fala mal dos pais, ela não é boa para você, ela não serve, sai correndo. Se você está noivo, está namorando, você vê como ele trata a mãe dele, sai fora. Porque ele vai fazer isso com você também, ele vai tratar você mal. É uma lei, Deus está falando, olha como trata mãe e pai. É um bom princípio, Samuel, para você, vai escolher, você tem que olhar, vai namoro, vai lá, vai olhar amor, como que trata pai e mãe.
trata mal, sai fora. Enquanto é tempo, foge. Segundo, outro mandamento, porque Deus estabelece aí a questão da autoridade em todos os níveis. Primeiro os pais, depois os parentes, professores, pastores e líderes, polícia e as autoridades políticas. Se não respeita a autoridade dos pais, não vai respeitar autoridade alguma. O noivo diz: eu amo e valorizo a vida, por isso minha noiva não comete assassinato. A noiva deve ser fiel, por isso não deve adulterar. A noiva não precisa furtar nada de ninguém, porque casou com o rei e dono de todas as coisas. A noiva ama a verdade da sua boca, não sai falso testemunho. Em último lugar, 10º mandamento, querida, se você precisar de alguma coisa, fala comigo. Você não precisa cobiçar nada de ninguém. Eu sou o seu noivo. E você não precisa de mais nada. Então, queridos, olha só. Olha só. Vamos pensar comigo. Essa é a narrativa da Bíblia. A história do povo de Deus. Lá no Êxodo, houve o casamento, o noivado. No Êxodo, o noivado. Lá no Êxodo, o noivado. E a noiva falou: eu vou cumprir. Todo mundo alegre, nós vamos fazer isso. Mas daqui a pouco, não demorou muito, né, pastor Acre? A noiva falhou. Livro de Oséias. Oséias casou e a noiva, a esposa, se prostituiu. Então ela se envolveu pecaminosamente. O que Deus fez? Ele amou tanto a noiva, a sua noiva, que ele foi e resgatou a noiva. Comprou para si, comprou de volta, pagou um preço. E não desistiu da noiva. Aí eu pergunto para vocês, qual é o final, o que está acontecendo no final do Apocalipse, que o pastor Acre pregou, pediu o sermão dele. O que está acontecendo no final do Apocalipse? O que acontece no final do Apocalipse? Eu vou ler para vocês, capítulo 19, 6 a 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijai-vos, vamos nos alegrar, dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento. Casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se de linho brilhante e ouro. O linho fino são atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. E Apocalipse 21, 9, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. A história da Bíblia é a história do casamento. A igreja é a noiva. Então felizes são aqueles que estiverem lá, os crentes, para esse casamento. Foi Jesus que preparou a noiva. Ele perdoou, ele lavou. Ele agora vai ser apresentado a ele sem mácula, sem ruga, sem defeito. Essa noiva. Aquela aliança do Êxodo, de noivado. Vai ter o casamento no Apocalipse. No final do Apocalipse tem um casamento. As bodas do Cordeiro. Essa é a história da Bíblia inteira. Uma história de casamento. Você quer aprender a amar o noivo? Ele te ensina. Onde? Nos 10 mandamentos. Por isso que Jesus falou o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, queridos, eu provo o meu amor pelo Senhor obedecendo o seu mandamento. Eu preciso conhecer, saber o que Deus gosta e o que não gosta. E aí eu vou fazer o que Ele gosta. Não, isso, mais uma vez, não me salva. Isso não me salva. Mas uma vez que eu sou salvo, eu agora quero obedecer a lei, eu quero oferecer como gratidão a Deus. Entendeu? Agora eu quero ser, a minha gratidão, Senhor, é minha obediência. E agora Deus, através do Espírito Santo, me dá a capacidade para obedecer.
Quanto mais obedecemos aos 10 mandamentos, mais amamos a Deus de uma maneira cada vez mais plena e perfeita. Cada vez que erramos, tropeçamos, caímos, uma coisa linda, Ele nos levanta, Ele nos perdoa, e Ele pacientemente nos mostra, nos dá uma chance, mas uma nova chance. Também isso não nos dá o direito para viver pecando, deliberadamente pecando, porque se você ama o pecado e você faz isso deliberadamente, você não se converteu ainda, você não é crente. Ah, eu vou pecar porque Deus perdoa. Meu amigo, converta-se. Porque um filho de Deus não vive na prática do pecado. Ah, queridos, eu quero terminar fazendo o seguinte. Eu quero terminar esse tempo fazendo o seguinte. Vamos passar um scanner no nosso coração e na nossa alma. À luz dos 10 mandamentos. E eu queria que você, honestamente, eu também, analisasse nos nossos corações, à luz desses mandamentos. Agora eu vou esmiuçar isso. E quero ver como está você diante de Deus. Talvez você se ache tão bom. Isso vai ser útil para você. Então vamos começar aqui, um scanner da alma. Uma tomografia do coração. Ok? Então, quero terminar assim. Então, é o seguinte, quando você está disposto a pecar para obter algo, quando você está disposto a pecar para obter algo, você tem um ídolo no seu coração. Então, a pergunta é, você tem algo na sua vida que foi adquirido através de um pecado? Segundo, tem algo que você deseja tanto isso, que você faria tudo, até pecar, para você obter? Isso revela um ídolo. Você vive ou está amargurado porque não possui algo que deseja muito. Você está assim, amargurado, eu queria tanto isso, mas você não tem. Aí você fica amargurado, deprimido, porque você não tem. Sabe o que é isso? Um Deus no seu coração, um falso Deus. Alguém está ocupando o lugar de Deus, sabe por quê? Porque se Deus estivesse ocupando o lugar no seu coração, você estaria grato, satisfeito com Ele. Por que eu estou tão infeliz? Porque tem um outro Deus, por causa da sua idolatria, que a gente pensa que idolatria é lá da igreja católica. A idolatria está na igreja, em todas as igrejas dos crentes, tem idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria à saúde, idolatria aos filhos, ao emprego, ao status. O que tem ocupado os seus pensamentos constantemente? No que você pensa mais? Isso vai revelar se você tem ídolos. Você procura adorar a Deus usando imagens? Você tem construído alguma imagem que simboliza o Deus vivo em sua própria mente? Na hora da sua oração, você imagina alguma coisa? Deus não te dá o direito de fazer isso. Pastor, eu imagino uma luz. Você não tem direito de fazer isso. Nem na sua mente. Você costuma dizer, Deus para mim é assim. Deus para mim não pode fazer isso. Deus não pode. Para mim, Deus não é. Mas Deus revelou que Ele é. Mas a gente diz, não, Ele não pode ser assim. Eu não aceito. Esse é um problemaço quando a gente prega na doutrina da eleição. Onde Deus diz claramente que Ele elege pessoas. E a pessoa não aceita. Eu não aceito um Deus assim. Ok? É uma ofensa a Deus. Porque Ele revela que é assim mesmo, está claro. O nome de Deus é tão importante ao ponto de ser solenemente protegido pelos 10 mandamentos. Devemos confessar e reconhecer que Deus merece a mais alta honra. Você usa o nome de Deus em piadas? Você acha normal, nos programas de televisão, nas revistas, usando o nome de Deus, falando do céu, e você fica gargalhando e você volta a assistir aquilo? Você tem o mau hábito de usar o nome de Deus para quaisquer coisa. Você canta hinos que levam o nome de Deus de maneira totalmente displicente e mecanicamente, você está tomando o nome de Deus em vão. Você professa ser o Senhor, professa ser do Senhor e vive conforme o mundo, você está tomando o nome de Deus em vão.
Você conta testemunhos cuja veracidade dos mesmos é produzido só na sua cabeça. Você diz, não, foi Deus que fez isso. Então, eu tenho muito cuidado, irmãos, de dizer assim, tem muita crente, se tem, olha só, quem toma mais o nome de Deus em vão são os crentes, somos nós crentes. A gente constantemente, a gente nem sabe, a gente fala, Deus me deu isso. Então, Deus me deu um carro, foi lá, sem dinheiro, comprou e trouxe uma Bíblia, né, de carnê para pagar. Foi Deus que me deu. E Deus está falando, um anjo, fala, vai lá, fala para ele não fazer isso, a borracha ele fez. Aí colocou, propriedade do Senhor no carro, foi Deus que me deu. O nome de Deus em vão. Não sabe. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Meus irmãos, cuidado, nós tomamos o nome de Deus em vão. Você é membro de uma falsa igreja cristã, o que se faz mais é tomar o nome de Deus em vão. Você gosta desses programas televisivos, onde um falso evangelho é pregado e você gosta de ouvir isso, você está contribuindo para que o nome de Deus seja propagado em vão. O domingo tem sido um dia especial para você e para a sua família. Você tem sido aproveitado esse domingo para ter comunhão com Deus. Como você usa o dia do Senhor? Você tem separado o dia do Senhor exclusivamente para Ele? Você é um filho obediente ao seu pai? Você obedece aos seus pais? Estou passando o scanner. Eu estou passando a máquina para ver a alma da gente. Você é um filho obediente? Você foi uma filha obediente, um filho obediente? A sua obediência é imediata, inteira e interna. Você tem cuidado dos seus pais idosos, você tem honrado seu pai. Você tem separado uma quantia em dinheiro para ajudar seu pai ou a sua mãe que precisa. Qual foi a última vez que você gastou dinheiro com seus pais? Seja para levá-los a um restaurante, seja para pagar um exame, seja para dar uma oferta para eles. Qual foi a última vez que você botou a mão na carteira para você ajudar os seus pais? Você tem honrado seus pais em ocasiões especiais, nas suas formaturas, nos aniversários, na celebração das bodas. Você tem lembrado o casamento dos seus pais. Você tem reservado, você tem honrado seus pais. Nos seus dias especiais, eu devo tudo isso àquela mãe e àquele pai. Você tem orado por seus pais. Você tem agradecido a Deus por eles. Qual foi a última vez que você orou por seus pais? Qual foi a última vez que você disse, ó Deus, muito obrigado. Meus pais já morreram, mas, meu Deus, eu quero agradecer pela vida dos meus pais. Você tem falado mal dos seus pais? Você discute com seus pais, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, levantando a sua voz, gritando com eles, como se eles fossem iguais a você ou inferiores a você? Saiba que o seu pai e sua mãe têm autoridade sobre você. Eles são superiores a você. Deus deu para ele essa autoridade, você não é igual a ele. Você tem odiado uma pessoa a ponto de querer matar? Você tem matado alguém no seu coração? Você tem desejado a morte de alguém, algum desafeto seu? Saiba, a intenção de matar já é assassinato. Você tem trabalhado, se esforçado, se dedicado para conservar a vida de alguém? Tem alguém que está vivo porque você colaborou para que ele estivesse vivo? Trabalhou, estava muito doente, você fez tudo para salvar aquela pessoa, salvar aquela vida? Você tem se entristecido com as vidas que têm se perdido de forma tão vã e fútil no Brasil? Quantos policiais mortos no Rio de Janeiro? Quantas mortes no norte do país? Assassinato, isso tem trazido tristeza para você? Você tem evitado a impureza sexual na sua mente, nas suas palavras? Você é fiel à sua esposa? Você tem um amante? Você tem colocado o seu pescoço debaixo do jugo da pornografia? Você tem algum relacionamento virtual que tem abalado a sua estrutura familiar e espiritual? Você casado tem uma amizade crescendo com o sexo oposto, e isso você fica feliz de conversar com essa pessoa, procura, manda recado, sua esposa não sabe, você apaga, dá um jeitinho ali, colocar. Você tem algum tipo de amizade assim?
Tem alguém que você se relaciona só na sua mente, a pessoa não sabe, e você tem aquele relacionamento sexual com a pessoa na sua mente. Você costuma olhar para as mulheres com uma intenção impura em seu coração. Você já furtou alguém? Você tem furtado alguém? Você tem se apropriado de algo que pertence ao outro, outra pessoa? Você se aproxima das pessoas por causa do dinheiro que ela tem? Você se casou por interesse? Você vai se casar por interesse? Interessar no dinheiro da outra pessoa, isso é furto. Por causa da família, o dinheiro da família é uma família de bens, então às vezes acontece do próprio pai, da própria mãe fazer isso, não tem que casar com fulano. Ele está muito bem empregado, o pai é próspero, um próspero fazendeiro, então vai casar, isso é furto. Você tem adquirido produtos de origem duvidosa, celulares baratos, joias, aparelhos diversos. Como foi a sua declaração de imposto de renda? Você foi fiel? Você falou a verdade? Ou você mentiu? Com a desculpa, não, o governo rouba mesmo, aí eu vou roubar também. Olha só, o roubo do governo, Deus vai punir esses homens. Não te dá o direito de você fazer o mesmo. Porque você pertence ao Senhor. Então não dá o direito de você roubar também, porque é roubo. Como você faz quando você está com um carro irregular e o policial te prende, ele já está esperando, ele quer dinheiro, né? Geralmente ele quer dinheiro, não são todos. Tem muitos honestos, a maioria são de homens honestos, mas tem um indivíduo lá que ele é desonesto. Aí a sua multa seria R$1.000, aí você deu 50. O guarda roubou 50 do Estado, 50 reais, você roubou 950. Você tem roubado a Deus nos dízimos? Você é dizimista? A Bíblia diz que o povo de Deus tem roubado aí nos dízimos. Você tem colaborado com a corrupção de funcionários públicos? Você tem honrado o seu salário trabalhando aquilo que o patrão te paga? Seu patrão te paga com alegria porque você tem trabalhado mesmo? Você já enganou ou está disposto a enganar alguém em algum negócio, vendendo alguma coisa que você sabe que não presta e vai vender, vai passar adiante? Alguém passou para você um carro, ele está todo engatilhado, aí você vai passar um verniz nele, sei lá, uma tinta e vai passar adiante. Fizeram comigo, eu vou fazer também. Você tem gato na sua casa? Eu não estou falando daquele bichano, nem estou falando do seu marido, que é o gato. Você chama de gato. Eu nem sei porque você chama de cara de gato. Não é amigo? Indivíduo gato. Mas gato que eu estou falando é gato d'água, gato de luz, gato net, gato, TV gato. Você tem gato em casa? Isso é furto, hein? Isso é roubo, hein? Você fala sempre a verdade. Suas palavras são confiáveis. Você já usou o crédito de alguém sem comunicar a pessoa? Você usa o crédito, alguém confiou para você alguma coisa, um cartão, seja de crédito, seja alguma coisa para você, e você usou sem comunicar a pessoa? Você endividou aquela pessoa? É furto. Você roubou. Segundo Deus, você roubou mesmo. O pastor não diz isso. Digo, é verdade? Você costuma falar mal dos outros? Você é capaz de mentir no tribunal para ajudar uma pessoa que você gosta muito? Como você se sente quando o seu colega ele é promovido antes de você? Por que a sua festa tem que ser superior ao outro? Ou por que você tem que fazer uma festa? Por que tem que ser melhor? Agora fez assim, agora eu também quero. Entendeu? Sabe o que é isso? O que é isso? Uma pessoa diz o seguinte, eu quero fazer, a minha não pode ficar por baixo. Entendeu? Teve uma festa agora, a última, Laís, né? Uma festa, né? Agora vai ter de Sofia e Serena. Agora não, vai demorar muito. Mas olha só, não pode ser menor. Do pastor, não pode menor. Não pode ser menor. O que é isso? Hein?
Cobiça. O que você sentiu quando o seu parente, seu amigo, seu vizinho apareceu com um carro novinho em folha na garagem? O que passa no seu coração quando o seu irmão tira uma nota maior do que a sua no colégio? O que você sente quando alguém é elogiado na sua frente? E mais, você tem jogado no bicho, na loteria, ou gosta de participar de pirâmide financeira, que é uma fraude? Você é crente, tem feito isso? Sabe o que tem no seu coração? O que é isso? Pecado contra Deus. Você cola no colégio? Você subornou alguém para tirar sua carteira de habilitação? Você pagou para que você esteja dirigindo? Você fez, defende ou está disposto a defender o aborto? Você deliberadamente compra produtos pirateados? Você está se envolvendo com uma pessoa casada? Vou parar por aqui. São os desdobramentos dos 10 mandamentos que eu estou passando para vocês. É o scanner da alma. Tem mais coisas. Muito mais. Eu quero só fazer uma pergunta. À luz de tudo isso, à luz da lei, usando os 10 mandamentos para o bem, a minha pergunta é o seguinte: como está a sua vida? Você é muito bom? Ou você é como eu, muito ruim? Eu confesso, irmãos, que eu sou muito ruim. Eu confesso que o diagnóstico do meu coração ele não é bom. Mas eu tenho uma esperança, eu quero dar uma esperança para todos vocês. Não saiam daqui dizendo o seguinte: pastor, eu não mereço viver, eu não preciso nem ver. Eu quero te dar uma coisa. Olha só, não tem esses pecados, você ficou com vergonha, o pastor falou, fiquei tão envergonhado, falou do meu. Eu quero te dizer uma coisa: a esperança, você tem esperança. Se você é crente, olha só, todos esses pecados Jesus levou na cruz para salvar você. Todos os seus pecados foram perdoados por Jesus na cruz. Essa é a verdade. Mas tem uma coisa: por amor a Ele, se você é crente, abandone o pecado, se arrependa dessas coisas, chore e diga: eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais isso. Viva uma vida de arrependimento, viva uma vida dependendo da graça de Deus. Por que devo abandonar meus pecados, pastor? Por que eu devo abandonar esses pecados? Eu vou dizer, em primeiro lugar, porque o seu pecado não é a vontade santa, perfeita e agradável de Deus. Você deve abandonar o seu pecado porque o seu pecado ofende, insulta a Deus que te ama, que é o seu noivo. Deve abandonar porque Deus não merece o seu pecado, porque o seu pecado levou Jesus à cruz no seu lugar, porque o pecado é algo muito grave. Porque um pequeno pecado leva a mais pecados, porque o nosso pecado sofre a disciplina de Deus. E muitas vezes você vai perguntar assim: por que eu estou sofrendo tanto? E você não acorda, muitas vezes pode ser porque Deus está pegando e você não aprende. Igual o filho que a gente tem que disciplinar, está com 14, 15, 16 anos, tem que continuar disciplinando, não era para estar mais disciplinando assim. E Deus está pegando, você fala: por quê? Por quê? Deus, meu amigo, olha para cima, olha para mim, olha para o seu estado, se arrependa e olha para mim, para que você seja salvo. Eu devo abandonar o pecado porque os outros, inclusive a minha família, podem estar sofrendo consequências por causa do meu pecado, porque o meu pecado entristece os meus irmãos da igreja. Porque o meu pecado causa regozijo nos inimigos de Deus. Satanás fica alegre, os ímpios se alegram também quando vê um crente pecando, porque os supostos benefícios do meu pecado nunca superam as consequências da desobediência. Porque o pecado é um prazer momentâneo em troca de uma perda eterna. Porque o meu pecado pode influenciar outros a pecar. Porque o meu pecado pode impedir que os outros conheçam a Cristo. Porque Deus escolheu não ouvir as orações daqueles que vivem pecando. Porque o pecado rouba a minha reputação e destrói o meu testemunho, porque a culpa e o pecado podem afligir a minha mente e causar danos ao meu corpo.
Porque, embora perdoado, eu contemplarei novamente o pecado, meu pecado, no tribunal do juízo, onde a perda e o ganho das recompensas eternas serão aplicados. Você não vai perder a sua salvação. Você é crente, você não vai perder a sua salvação. Mas você vai perder o seu galardão. Você não deve pecar. Porque minha indisposição em rejeitar este pecado lhe dá autoridade sobre mim, mais do que estou disposto a acreditar. Então você dá espaço a um pecado. No início ele é uma teia de aranha. Você faz assim e você consegue livrar. Depois ele se torna uma camisa de força. E você vai se tornar escravo desse pecado. Por fim, eu devo evitar o pecado, porque eu prometi a Deus que Ele seria o Senhor da minha vida. E prometi ao meu noivo a exclusividade. E quando eu vivo no pecado, deliberadamente, eu tenho pecado de estimação, eu não estou dando o meu coração exclusivo para o noivo, eu estou repartindo, ok? Eu estou dividido. E Deus não aceita isso. Temos dois senhores. Ou vamos agradar a um e desagradar a outro. Ele ensinou isso lá no Sermão do Monte. Eu não vou pecar porque eu pertenço a Cristo, eu pertenço ao Senhor, então eu não quero viver no pecado. Jesus ama você, é verdade, Ele morreu na cruz para te salvar. Se arrependa, tome decisões hoje contra os seus pecados, alguns que eu mencionei aqui. Abandone. Se você não consegue, você está viciado em algum pecado, procure ajuda. Pastor Ackley pode te ajudar, pastor Luciano Frois pode te ajudar, pastor Fernando pode te ajudar, Tarcísio, Cícero, Joel Chagas, vários irmãos vão poder te ajudar, Jair vai poder te ajudar, vários irmãos vão poder te ajudar, mais maduro, procure ajuda, eu posso te ajudar. Se arrependa, receba o perdão de Deus. E outra coisa, boa, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Bem? Então, olha só, 10 mandamentos. Pastor, já pensou na nossa vida? Olha só, hein, Joel, nossa vida, se desde o início da nossa vida cristã ensinasse isso para a gente, a importância da lei para a gente, e agora a gente vai oferecer a sua vida íntegra, você vai fazer como gratidão a Deus. Agora é a minha gratidão. Eu vou usar a lei para ver o meu coração, se eu estou amando a Deus ou não. Ok? Porque aquele que obedece ama, mas aquele que desobedece não ama. Então eu vou usar a lei para o bem. Que Deus nos ajude. Eu quero pedir, irmão, vamos orar. Eu não me coloco, embora eu esteja aqui, eu tenho que ficar nesse lugar, eu tenho que ficar assim, ó. Eu sou igual a vocês. Nós somos iguais. Nosso coração mesmo, coração enganoso. Eu preciso de Jesus. Eu quero saber o seguinte, você não precisa só de Jesus para a sua salvação. Você precisa de Jesus todos os dias. Não é para ser salvo. Eu estou salvo, posso viver de qualquer jeito. Não. Você precisa de viver de Jesus todos os dias, porque agora você vai viver uma vida de santificação. Então você precisa da graça dele todos os dias. Então, se em algum momento pegou você a exposição da lei, se entristeça, se arrependa, mude de vida. Não vou fazer isso mais. Deus me dá o poder. Olha só, o pastor falou, eu já sabia que era errado. Mas agora eu tenho certeza. Deus não merece o meu pecado. Deus merece o meu louvor, a minha glória. Senhor, me perdoa. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode nos purificar, pode purificar o seu coração, deixando o seu coração novinho em folha agora. Se arrependa. E tenha ódio pelo pecado que você ama. Que Deus nos ajude.